Isso. Então, tanto esse vídeo quanto os vídeos das outras aulas, mas essas apresentações e vários textos, artigos, pedaços de livros, enfim, é, os relatórios, que a gente viu na última aula, eu vou deixar tudo também separado. Vai estar tudo dentro de uma pastinha, tudo bonitinho, tá? Então não se preocupe. Oi, Luiz, boa noite. Então vamos lá. É, o objeto artístico está pronto. Como apresentar? Provavelmente vocês já vão saber, porque, enfim, né, já vai estar no projeto. Mas não custa nada, né, se perguntar. Boa parte do trabalho esperado no edital já está pronto, no entanto, para além do memorial de processo, que a gente já viu ontem, então a gente não vai precisar entrar em detalhes hoje, existem algumas ações necessárias para que o resultado desse processo chegue ao público em geral. Que essa provavelmente deve ser a única preocupação de vocês nesse momento, tá? Então vamos lá. Como disponibilizar o resultado? O que a gente espera quando a gente vai disponibilizar o resultado? A gente espera que tenha uma plataforma de apresentação, né? Então, pode ser em uma galeria, teatro, serviço de streaming, ruas, casa de shows, palcos em geral. Tudo isso são plataformas de apresentação do objeto artístico, tá? Essa plataforma, ela precisa já estar... E aí, Gabiru, tudo bem? Tá me escutando? Fala, amigo, tô escutando, sim. Tô fazendo milhões de coisas, que eu tô levando minha filha pra ficar com a mamãe dela hoje. Mas eu tô escutando aqui, tô na aula, tá na mão? A rádio. Beleza, beleza. Fora da área, que é na hora. E aí, essas plataformas de apresentação, elas já têm que ser pensadas, geralmente, quando a gente vai elaborar o projeto, né? Agora, nada impede que que elas mudem, né? Presta atenção na hora em que vocês solicitam os aparelhos da fundação, né? Que podem estar disponíveis. A fundação costuma fazer essa gentileza, não está no edital, mas também uma gentileza. Tanto quanto o técnico fiscal ajudar no processo é uma gentileza, oferecer os espaços da fundação também o é, né? A gente já conta com isso para ajudar o artista, né? Mas tenham em mente que, apesar de vários, não são muitos os aparelhos da fundação, tá? Então, por exemplo, teatros. A gente só tem dois. A gente tem o Margarida e o Valdeco, né? Galerias. A gente tem três, né? Que é a Rui Meira, Teodoro Braga e Benedito Nunes, né? E cada uma com as suas particularidades, tá? Então, a Benedito Nunes é mais uma vitrine, tem uma coisa mais né, de só ter parede em um lado. A Teodoro tem mais uma estrutura de galeria mesmo, com espaços diferenciados, enquanto que a Ruimeira tem os espaços diferenciados. No entanto, um dos espaços tem um pé direito, uma parede com um pé direito imenso, que dá para colocar grandes obras. Então, às vezes é saber, né? Aí, precisa exibir alguma coisa, tem o Libero Luchardo, né? Mas tem a praça, aí tem os espaços abertos, tem a Praça do Povo, tem a Praça da Casa das Artes, tem a nave do Curro Velho, tem o coreto da Casa da Linguagem. Então, assim, é saber exatamente o que vai ser melhor para poder mostrar o objeto artístico finalizado, né? Agora, é, é obrigado a ser dentro da instalação da fundação? Não é, né? Acontece que a fundação disponibiliza esses espaços gratuitamente, né?
E enquanto que outros espaços fora da fundação podem ser que não sejam gratuitos. Então, é medir, inclusive medir de eu quero economizar, então vou apresentar na fundação, ou eu quero economizar, vou apresentar na fundação, porém não é o melhor espaço, ou não tem a melhor estrutura. Então vou pagar para ter, disponibilizar minha obra no espaço melhor, tá? Agora eu tô todo assim, não é nem de fome agora, é de estar cheio. Preciso chegar no fim do curso para aprender. Então pensem nisso, tá? Nas plataformas de apresentação, tá? Isso quando tem apresentação, né, física, por exemplo, eu estou colocando aqui serviço de streaming, né? E, e mas assim, dependendo de como for, também alguns serviços de streaming demandam pagamento, né? Outros não. Qual é o melhor? Qual é o que permite ser acessível, inclusive, né? Porque tem que estar acessível para o público. O público não pode cobrar do público nada, não pode dificultar nada do acesso para o público em geral, tá? Então, verificar tudo isso. E, inclusive, isso está nos editais. Geralmente, isso fica anotado no edital, tá? Divulgação, né? Tem que se preocupar com a divulgação, ou seja, publicação em redes sociais, portais de notícia, materiais para mensageiros, né? WhatsApp, Telegram, Instagram e por aí vai, né? Messenger, TV e rádio também, né? E etc. Meios de divulgar, são meios de divulgar ao público o objeto artístico, que pode ser visto numa exposição, num show, num espetáculo, numa apresentação qualquer, enfim, na informação de que tal obra está disponível em tal lugar, né? Que no caso pode ser estar disponível no YouTube, está disponível no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, enfim. Essa divulgação tem alguns detalhes, eu vou entrar nesses detalhes mais lá para frente, tá? E se preocupar com a visibilidade, né, gente? Através de lives, né? Quem vai promover algo, sei lá, o lançamento do EP do Gabiru. Ele vai lançar o EP dele. Não, bom, Gabiru, o negócio dele é na rua. Então, fazer uma live mostrando as coisas que estão acontecendo no evento que está acontecendo na rua. Massa, legal. O projeto trata de algo que é presencial, mas tu adiciona uma camada de vou botar numa live no Instagram, por exemplo. Pronto. Já dá uma visibilidade. Vou lançar o EP do Criolo. E aí, no caso do nosso Criolo, né? Aqui, César Criolo, vou fazer uma live, né? Anunciando isso e conversando com pessoas e tudo mais, escutando a música, porque não tem direitos autorais, quer dizer, tem direitos autorais, mas eles não são cobrados, porque tem que ser disponibilizado de graça para o público, né? Vai fazer uma vernissagem para abrir uma exposição, um espetáculo, show, sessão de autógrafos para gente que vai publicar algum livro, alguma coisa assim, quaisquer acontecimentos relacionados à apresentação e ou promoção do objeto artístico, né? Também são coisas que a se pensar na hora de disponibilizar o resultado, né? Disponibilizar o objeto artístico, o resultado do processo de vocês, tá? Falando de divulgação, né? Vamos falar desses pequenos detalhes aqui. Em redes sociais, eu coloco bem claro. Lembre que todo material precisa deixar claro que é resultado do edital. Ou seja, quando vai ter um post no Instagram para poder dizer, olha, Lizzy, tu vais ter um desfile, tu estás promovendo o desfile. Ou então só a exposição das peças, né?
E aí tu vai colocar, vai fazer aquela arte bonita, bonitinha e tal, não sei o quê. Lá embaixo tu vai colocar premiado pelo edital de pesquisa e experimentação de 2020, lá, né? E além disso, precisa ter as marcas do governo e da fundação. Isso provavelmente a comissão do edital vai disponibilizar para os premiados, né? Na hora de disponibilizar a minuta do edital, essas coisas, eles já mandam a chancela, como a gente chama, né? Para poder já tá todo organizadinho, premiado, e aí do outro lado vai estar, né, governo do Pará e depois o símbolo da fundação. Todo e qualquer material de divulgação tem que ter isso. Se vocês derem entrevista, tem que falar que foi a obra derivada do prêmio de pesquisa e experimentação da Fundação Cultural do Pará de 2000 e o ano, né? Além desse material ser previamente aprovado pela Ascom, né? Tem que mandar para a assessoria de comunicação da fundação para ela dizer massa, legal, e aí eles retornam e aí pode publicar. Por isso que é importante que essa divulgação seja feita com muita antecedência. A exposição abre, por exemplo, hoje, o show acontece hoje, não vai esperar que só segunda-feira que vai começar a circular as coisas. Pensa que esse material tem que estar pronto pelo menos uns 10 dias antes do início da divulgação. Tu queres que aconteça, por exemplo, começa agora sexta, mas tu queres que comece segunda para tu fazer uma blitzkrieg de divulgação, pensa que a partir desse ponto tem que ter uns 10 dias. Por quê? Porque a assessoria de comunicação, ela não está preocupada só com a tua comunicação. Ela está preocupada com a tua comunicação, está preocupada com a comunicação de todos os premiados, está preocupada com a comunicação de todos os espaços que ela já está preocupada, independente do edital. Então, é um volume de trabalho imenso que eles têm, é um pessoal com um número de pessoas limitado. Então, sejam legais com o pessoal da assessoria de comunicação, tem que entregar com bastante antecedência e não fiquem melindrados de cobrar da assessoria de comunicação, tá? Porque é realmente complicado o trabalho deles, pelo menos na situação que a gente se encontra agora, não sei se no futuro pode melhorar, espero que sim, mas como está agora, se isso se manter, o que, né, não é muito diferente do que já aconteceu, o ideal é que vocês entreguem os materiais com antecedência, mesmo porque, né, a gente pode colocar que é só metade da assessoria de comunicação, a outra metade é a SECOM. Por quê? Todo material que sai com a logo do governo do Pará tem que ser aprovada também pela Secretaria de Comunicação, lá com o governador. Eu não me perguntem por que eles centralizam isso. Eu acho completamente improdutivo, mas isso é só o que eu acho, né? O fato é que se é determinado que tem que passar pela Secretaria de Comunicação, tem que passar. E quem envia isso é a assessoria de comunicação da Fundação. Então, tenham tudo isso em mente na hora de pensar a divulgação. Não deixem para pensar na divulgação de vocês em cima da hora, né? Comece a pensar antes. Se possível, como eu falei para vocês, contratem alguém de comunicação, um assessor de imprensa, um assessor de comunicação, enfim, que possa ajudar vocês nesse quesito, porque divulgar é um trabalho muito grande. E terceirizar isso, deixar isso para outra pessoa, pode ser tipo o melhor investimento que vocês podem fazer para o sucesso do projeto de vocês, tá? E aí eu continuo. Mídia de massa, notas, releases de imprensa e outros materiais que poderão ser usados em rádio, TV e similares precisam ser compartilhados com a assessoria de comunicação. Não necessariamente
serem aprovados pela assessoria de comunicação, mas eles precisam ser comunicados disso, tá? Então, notas de imprensa, releases, né, de uma exposição, um show, um espetáculo, um lançamento, algo, ou enfim, a comunicação de que algo tá no YouTube, ou está no SoundCloud, ou está no Spotify, enfim, qualquer streaming que seja também, né? Ou seja, que não é um acontecimento que vai acontecer fisicamente, mas virtualmente, e isso se prolifera até isso, tem que ser comunicado para a assessoria de comunicação. Primeiro, para eles fazerem a cobertura no próprio site da fundação. Segundo, para deixar isso disponível na agência Pará, né? Tudo isso já ajuda na divulgação. E para que, eventualmente, vocês disponibilizem para a própria fundação o clipping desse projeto. O que é o clipping? O clipping são todos que a gente chama de inserções, né? Todas as aparições, vamos dizer assim. Mas o termo técnico são inserções. Todas as inserções de mídia que aquele determinado produto, acontecimento, pessoa acabou tendo dentro de um determinado tempo. Então, por exemplo, se o projeto de vocês é um espetáculo, tudo que ajuda a divulgar o espetáculo já entra no clipping. Se se tu foste convidado para dar uma entrevista no Sem Censura, desculpa. Se saiu uma matéria num portal de notícias, se saiu uma matéria na TV, se vocês passaram uma entrevista no rádio, tudo isso é material de clipping. E esse clipping é importante para a assessoria de comunicação estar atenta para saber que existe para ela montar o clipping dela, tá? Porque apesar de ser um projeto de vocês, também é algo da fundação e a fundação precisa ter o controle da comunicação, controle, quer dizer, precisa ter o controle, mas nesse caso precisa ter a consciência da comunicação, do que está sendo comunicado no nome dela. Não pode simplesmente, eu vou comunicar meu projeto, você está jogando o seu projeto, está jogando o nome da fundação. E a fundação, ela é muito cuidadosa com a própria imagem, que é normal para cada instituição. Nesse caso, é algo muito importante que vocês comuniquem qualquer tipo de relação com as mídias de massa, rádio, TV, jornal, portais de notícias e tudo mais, tá? E não muito comum, porém, um tanto quanto efetivo, é mídia física, né? Cartazes, folders, panfletos e outros materiais físicos de divulgação têm as mesmas exigências do material em redes sociais e igualmente precisa de aprovação da Ascom. Ou seja, precisa dizer que é resultado do edital, precisa ter as logos do governo e da fundação e precisa ser aprovada pela assessoria de comunicação. Então, lembrem, antecedência, né? Tem que ser entregue com muita antecedência e pensem assim, eu entreguei tal dia, 10 dias antes. 2 dias depois, dá uma ligada para a assessoria de comunicação, enche um pouquinho o saco deles, não enche demais, mas enche um pouquinho o saco deles para poder dizer assim, e aí, como é que tá a minha arte? Já quero mandar. Porque se eles entregarem antes, vocês têm mais tempo para poder divulgar, né? E quanto mais divulgar, melhor. Estratégia de divulgação desse tipo de trabalho, né? Isso é um outro curso, isso é um outro laboratório, assim como a gente. E tudo isso a gente já está planejando, tá? A gente está fazendo esse laboratório que provavelmente vai ser fixo. A gente fez só com vocês que participaram dos editais, mas a gente provavelmente deve fazer ele aberto para todo mundo, né? Quem quiser, provavelmente no próximo mês. E no próximo mês a gente deve fazer, por exemplo, algo ligado a portfólio, como criar um portfólio layout para portfólio, né? E divulgação desses projetos também algo bastante informação que a gente deve pensar futuramente. Então,
Como é que eu vou divulgar? Dá para a gente dar alguns detalhes? Olha, legal é falar todo dia sobre o espetáculo show. O espetáculo é daqui a 15 dias, todo dia eu vou postar uma coisa. Todo dia. Precisa ser a mesma coisa? Melhor que não seja. Onde eu tenho que publicar? Aonde está acostumado a publicar. Se começaste no Instagram, tu vais publicar no Instagram até o fim. Tu começaste no Facebook, até o fim. Mas isso são redes sociais, são as redes que eu controlo. Tudo que tu controlas, tu pode botar. Aquilo que tu não controlas, tu vai correr atrás. Então, pode correr atrás de uma matéria, para anunciar o serviço naquelas áreas culturais que geralmente acontecem na sexta-feira, nos jornais, pode ser nos próprios jornais impressos, enfim. Mano, vai ter provavelmente um curso inteiro só disso. Mas o que interessa para vocês entenderem é que redes sociais têm que comunicar assessoria de comunicação e tem exigências específicas de formatação. Mídia de massa tem que comunicar, né, tudo que acontece para assessoria de comunicação, e mídia física funcionam como redes sociais. Mas lembre que redes sociais, vocês aprovou, vocês já postam com 3 ou 4 cliques. Mídia física tem que ir presencialmente, tem que colar, então geralmente é importante e geralmente a mídia física é melhor que vocês ainda não imprimam antes de ser aprovado. Então contem com isso, que se for trabalhar com mídia física, cartaz, folder, panfleto, flyer, enfim, o que for, tem que ter um prazo um pouco maior. E aí a importância do organograma, a importância de organizar esse tempo para poder saber quando começar tipo assim, meu prazo final, minha obra tem que estar pronta tal dia, mais tardar tal dia. Nesse dia, a obra vai estar pronta, já tem que pensar tantos dias para poder organizar. É claro, não precisa. A obra está pronta hoje, amanhã já tem que estar exposta. O ideal é que tenha-se tempo para resolver coisas e tudo mais. Mas lembrem, gente, que o ideal mesmo é que tudo seja feito com antecedência, e se o cronograma tiver certinho, bacana, vocês não vão ter problema com isso. Vai ser, ó, lindo e maravilhoso, tá? Acessibilidade, né? Tá aí, Lizzy, vamos falar um pouco mais de acessibilidade, tá? Eu vou ler aqui e depois a gente comenta, tá? Além de ser um critério de seleção do projeto, ou seja, isso conta para classificação e desclassificação dentro da premiação, ter meios de acessibilidade para públicos com necessidades especiais, enfim, desculpa o erro aí, é uma exigência estabelecida em contrato e seu não cumprimento pode impedir o pagamento de parcelas e se tornar uma quebra desse mesmo contrato. E além disso, tem multa, tá? O contrato ele prevê multa, se caso tenha alguma quebra de contrato, tá? Cada expressão artística pode exigir meios de acessibilidade diferentes dependendo de como ele é percebido pelo público, né? Então, não, assim, a acessibilidade é uma coisa bacana, uma coisa legal, muito bom, muito legal, necessária. Um pouco difundida? Um pouco difundida, mas necessária. No entanto, a gente trata isso de uma forma muito pragmática. Está em contrato, tem que ter. Não tem quebra de contrato. E aí, não recebe a última parcela, é dada uma multa baseado na parcela que recebeu, enfim, e fica com o nome sujo na questão tributária do Estado, o que eu garanto para vocês que dificulta muito a vida de todo mundo, tá? No banco, crédito, um monte de coisa. É um problemão. E aí, mas, bom,
Essa é a parte, né, chata, medo, sei lá, como vocês encaram isso. É necessário, importante, enfim, tudo bem. Mas para gente que está na ponta, né, aqui, acessibilidade é algo que está muito intrínseco no nosso trabalho, tá? Não é à toa que, por exemplo, a Casa das Artes é um dos locais muito acessíveis, né, em relação à fundação, né, em questão do público, tá? Em questões de atendimento ao público. Então, as nossas portas são maiores para passagem de cadeirante, banheiro para cadeirante, rampa. Quando a gente monta a exposição, a gente não monta ela na linha de visão padrão, a gente monta ela um pouco mais abaixo, que é justamente para o cadeirante não ficar com a cabeça para cima, não só o cadeirante, mas crianças também. Isso também conta como acessibilidade, tá? Porque a gente pensa que acessibilidade são portadores de necessidades especiais, é muito bom para eles, é porque eles precisam de mais. Mas tem várias pessoas que se fazem uso da acessibilidade e que não são vistas como portadores de necessidades especiais. Crianças, né, são algumas, então ter uma pia um pouco mais baixa ajuda não só o cadeirante, mas a criança a ter acesso a essa pia, e toda acessibilidade tem a ver com independência, né, a pessoa poder fazer aquilo que ela tem que fazer sem ter que precisar de ajuda e tudo mais, ou se constranger com isso. As rampas ajudam os cadeirantes, mas ajudam os idosos com limitações de mobilidade, por exemplo, né? E o que mais? Gestantes, né, em estágio avançado de gestação, também fazem bom uso das rampas, e por aí vai. Então, pensar que a acessibilidade ela vai ajudar as pessoas com necessidades especiais e mais, né? Porque as pessoas com necessidades especiais, elas realmente precisam muito. Elas, tipo assim, uma criança ainda pode, né, pedir para o pai e tudo mais para levantar, tem assistência de uma coisa, mas uma pessoa cega não vai conseguir ler determinadas coisas se não tiver em braille. E aí ter alguém para poder falar o que está acontecendo, descrever um espetáculo, descrever um vídeo, esse tipo de coisa, uma pessoa surda que seja analfabeta, no entanto, conheça a língua de sinais, pode se valer da língua de sinais para poder entender o que está naquele determinado vídeo, e por aí vai. Então, desde 2018, a gente começou a incluir acessibilidade em todos os editais, não em todos os editais. Alguns editais a gente começou de editais menores, como pauta livre, menores entre aspas, tá? É só porque era questão de dinheiro, né? Mas a gente testou ali, deu certo e foi expandindo até que esse ano, por exemplo, uma enxurrada de editais, todos os editais têm acessibilidade, tá? Como é que eu faço para poder lidar com pessoas cegas, surdas, mudas, baixa visão, né? Síndrome de Down, e até, tipo, coisas não só neuroatípicos, mas neurodivergentes, né? Então, pessoas autistas, com toque, enfim. Mano, o ser humano é muito diverso, é muito louco. Eu não sei como eu vou lidar com isso. Eu tenho que pesquisar? Tenho que pesquisar, mas eu queria a ajuda de alguém. Vamos falar de instituições, tá? Porque essas instituições existem aqui. Um Google dá para ter acesso a essas instituições, tá? E eu só coloquei algumas, mas geralmente tem associações de pessoas surdas do Pará, associações de pessoas cegas, associação dos a PAI, né, síndrome de Down, com outras limitações, seja cognitivas, físicas. Geralmente tem alguma associação
E essas associações geralmente são muito. Elas, elas veem a abordagem de alguém que queira pedir ajuda para solução de acessibilidade de uma forma maravilhosa. Eles vão soltar fogos cada vez que vocês forem lá, cada artista que for lá para pesquisar sobre acessibilidade, eles vão soltar fogos porque é uma das coisas que eles gostam muito, apesar de alguns terem burocracia, tudo bem, mas quando vocês entrarem em contato com técnicos que possam ajudar, eles vão ser super solícitos. Eu recomendo que, se não for o caso, por exemplo, a Fundação Pestalozzi, que lida com pessoas com deficiências físicas e cognitivas, é uma organização que ela não tem fins lucrativos, né? Então, pagar para eles talvez eles possam disponibilizar qualquer tipo de assessoria em relação a isso, sem cobrar, né? O Álvaro de Azevedo, que é para pessoas cegas ou com baixa visão, é uma fundação do Estado. Então, muito provavelmente vocês vão ter algum tipo de assessoria lá também sem pagar, porque é um serviço já prestado, financiado pelo governo do Pará, tá? O Felipe Smaldoni, eu não lembro se é ligado ao Estado, tá? Ou ao município, se é ligado a alguma esfera pública. Eu imagino que seja, assim como a Pestalozzi, uma organização não lucrativa, tá? Esse detalhe eu realmente não tenho, desculpa, mas eu sei que eles... Então, é uma escola, primeiro, é uma escola, e que eles podem dar, tem profissionais ali que podem dar assessoria para vocês em relação a isso. Quem tiver um produtor cultural, provavelmente é o produtor cultural que vai se preocupar com isso. Se forem cada um de vocês, vocês podem entrar em contato com a instituição que vá ajudar a deixar o trabalho de vocês mais acessível. Porque, por exemplo, se o meu trabalho é uma exposição, né, de arte, de quadros, talvez eu não tenha que me preocupar tanto com pessoas surdas e mudas. Talvez, veja bem, né? Tudo depende de cada projeto, como for colocado. Se tiver instalações com coisas de áudio, talvez seja o caso de ter uma audiodescrição ali, né, impressa, né? Mas se tiver, por exemplo, uma exposição de quadros, vai, de pinturas, que só tem a pintura, a plaquinha, texturatorial e tá massa, vamos dizer assim. Provavelmente a gente não vai precisar de tanta ajuda do Felipe Smaldoni, mas vai precisar de mais ajuda do Álvares de Azevedo, vai precisar do Pestalozzi, e por aí vai, tá? É, de música, né? Talvez, né, não vá precisar do Álvaro de Azevedo, mas como eu lido com as pessoas surdas, aí vai lá com o Felipe Smaldoni, né? Pode ir lá com o Pestalozzi. Como o Pestalozzi de deficiências físicas, realmente ele pode ser muito mais acessado. Mas lembrem, existem várias outras formas de suprir acessibilidades especiais que, além dessas que eu estou colocando, é porque essas são as que a gente mais conhece e, apesar da gente conhecer, a gente provavelmente já, eu acho, né, que a gente provavelmente conhece uma pessoa surda, conhece uma pessoa cega ou com baixa visão, uma pessoa deficiente física, né, se não já cruzou com alguém assim, e a gente nunca se preocupou em pensar acessibilidade para essa pessoa, né? Então, é bom a gente, nesse caso, pesquisar um pouco, inclusive na hora de elaborar o projeto, para poder, inclusive, ter uma noção de quem procurar, porque já fica bem legal na hora. Pense nisso, né? Olha aí a dica, tá? Que tal colocar, por exemplo, no orçamento, se der para pagar, um profissional de acessibilidade ali,
né, para assessorar o teu projeto, né, enquanto ele está sendo executado, para poder se preocupar com isso, com a acessibilidade do local. Lembra do que eu falei sobre a plataforma de apresentação, né? Essa plataforma de apresentação, ela é acessível? Ela não é acessível? Então, um profissional que lide com acessibilidade talvez seja o ideal para poder ajudar. Talvez, por exemplo, para quem vai trabalhar com audiovisual, já sabe, por exemplo, que vai ter que pagar alguém para fazer legenda e ou alguém para fazer a interpretação em Libras, né? E quem é que vai poder fornecer isso? Smaldone. Vão, tudo é o caráter de pensar como é que a gente vai estruturar esse projeto, tá? Já apresentei o relatório e o objeto artístico, até receber a última parcela. Então, estou kit com a fundação, não é? Ah, tá kit com a fundação, mas, né? O artista fica obrigado a disponibilizar sua obra à fundação por até 1 ano após sua apresentação, ou assinatura do contrato. Isso já variou de edital para edital, tá? Nesse edital, se eu não me engano, é após a assinatura do contrato. Sendo essa data presente no contrato assinado, tá? Seja previsto, né, ou que seja exato, como no caso, a partir da assinatura do contrato, enfim. Assim, se a FCP requerer uma nova apresentação do objeto artístico, se isso for possível, né, se for humanamente possível, porque pode ser que não seja possível, porque ele já está em constante apresentação. Se o meu trabalho for um EP, para que eu vou apresentar ele, né? O artista precisa acatar essa requisição. No entanto, não é comum que a fundação chame alguém que já participou para dar uma palestra sobre o próprio processo, para dar um workshop, e isso é sem ônus, tá? Todas essas coisas relacionadas ao projeto, que ela tem que ser relacionada ao projeto, se for algo não relacionado ao projeto, tudo bem, aí a fundação requerer, né? Aí tem que ser pago. Mas se for relacionado ao projeto, não pode ser pago. E aí pode ser um curso, uma palestra, uma nova apresentação, se for alguém que, né? Se for alguém que fez um show, né? Pode requerer o show de novo. Mas aí, tipo assim, porra, mas deu muito trabalho para fazer a minha apresentação de, sei lá, Gabiru, deu muito trabalho para fazer uma apresentação de carimbó, saca? Eu tive que alugar equipamento, esse tipo de coisa, e isso é foda. Eu não tenho dinheiro para poder reproduzir a coisa do mesmo jeito. Bom, geralmente a gente dá alguma ajuda nessas requisições, né? Então, se eu tenho que tocar o meu carimbó de novo, então eu vou ter que alugar todo o equipamento, não, provavelmente a fundação vai oferecer o equipamento que provavelmente ela está te chamando para compor um ou outro determinado evento que tenha a ver com o teu projeto, que converse com aquilo que se tratou no projeto, né? Então, não se preocupem que a fundação não é tão carrasca nesse sentido de solicitar, tá? Esse tipo de coisa. E é isso, gente. A gente fechou. Ao contrário do que está dizendo o meme, pode pesquisar, mas também pode me consultar, tá? Vocês têm acesso aos e-mails da fundação e tudo mais. O que eu puder ajudar, eu ajudo, tá? Não tem problema. Alguém tem alguma dúvida? Esse é o momento. Cale-se agora. De que fale agora, cale-se para sempre. Diga, Liz.
Todas as dúvidas. Pode falar. Tô Vamos vendo que lá. tem a Liz e o Lucas, tá? Só comentar de ontem, que não tive tempo de comentar, peço perdão a todos. Gostei muito do trabalho, viu? Do Normando, né? Normando. Ah, sim, do Marco, Ele soube casar direitinho, né? As percepções dele do lugar e com o Psyche, e ficou show, né? Uhum. E anteontem, já até você falando dos processos, tive um insight, na hora eu estava escrevendo um projetinho de fotografia ali. Obrigada, viu? Você me inspirou. E com relação à apresentação. Tá, fiz o projeto, beleza, passei, fui selecionada, passei por todos os processos aí com vocês, tá, agora é a apresentação. Uhum. Vou ter que apresentar, né, mas assim, passou o processo de apresentação, se por acaso eu quiser apresentar em outras instituições, eu posso? Pode, isso previsto também em contrato, tá? E tá no edital, tá? Até fora do obra, estado? É possível? fora, deixa eu te dizer um negócio, assim, a obra que tu fores criar em virtude do teu processo, ela não é da fundação, ela é tua, ela é tua. O que acontece é que a fundação, ela tem acesso a essa obra, ela tem exclusividade em requerer essa obra para eventuais necessidades de evento, enfim, o que seja. E ela vai e também ao próprio premiado, né, na hora de chamar o premiado para falar alguma coisa e tudo mais, tudo que é relacionado ao projeto, a fundação tem prioridade. A gente abusa dessa prioridade? Não abusa. A gente tem que ser o mais legal possível, né? Até agora ninguém ficou se negando ou fazendo melindre em relação por exemplo, desculpa aqui, gente, em relação a falar sobre o projeto num seminário, numa palestra, alguma coisa assim, muito pelo contrário. O pessoal se sente super prestigiado, né, da fundação. Por exemplo, agora em maio, se eu não me engano, a gente vai pegar o povo que foi selecionado em Santarém, o Criolo, inclusive, sabe disso, que ele também vai participar, e vai participar de um período que a gente está fazendo de rodas de conversa, bate-papos, cursos, apresentações, tudo mais, lá em Santarém, né? E aí ele também vai participar, porque ele foi premiado no ano passado. E aí isso a gente não paga para ele, por quê? Porque já foi pago, já está tudo dentro do dinheiro que ele recebeu o ano passado, tá? Mas, Márcia, quero apresentar esse São Paulo. Pode. Assim, Eu não estou nem me preocupando com os cursos, entendeu? Porque essa não, apresentação vai ser online, mas assim, porque, mas lógico, eu vou ter que levar o nome da fundação, é um projeto meu, mas foi, né? Não sei se a palavra certa é patrocinada, né? Não é patrocinada, premiado. Né? Premiado, foi um prêmio, porque o meu projeto, assim, ele versa com o lado acadêmico. Na realidade, eu quero explicar o meu processo criativo através do upcycling, mas de uma forma mais acadêmica, porque quando se fala muito no superficial, entendeu? Então, a ideia é contribuir academicamente, não só mostrar a minha obra, mas também contribuir para a academia, para os alunos de design, né? Porque não se discute muito isso, sabe? Fica muito no campo da superficialidade. É só um método, mas esse método a gente tem que ser discutido, né? Para saber como é que acontece esse método. E aí a ideia é alavancar mesmo e levar isso, se for aprovado, para fora do estado, para discutir nas faculdades, nas universidades, entendeu? Tu podes, inclusive, sei lá, se tu quiseres vender, ganhar uma grana com isso, pode tranquilamente, tá? Mas assim, lembra... Mas assim, peraí, rapidinho, a obra é da fundação. Não, tudo que a obra é do artista. A fundação, ela tem exclusividade de requerer esta obra quando ela achar necessário.
Então, se ela estiver fazendo uma mostra de moda, né? Vamos dizer assim, e aí tem peças tuas, a gente soube, né? Tu participaste e criaste algumas peças, a gente vai requerer essas peças. Ah, Márcia, mas eu vendi. Conversa com a pessoa que comprou e diz, olha, eu preciso expor elas e tudo mais e tal, porque elas são peças e tudo mais, e elas precisam ser expostas lá. E ok, tranquilo. Nesse caso, a fundação vai ficar super feliz de tu teres mandado, mas lembra também que é uma cláusula contratual, né? Pois é, né? Porque por isso que eu penso assim, mas é minha, mas de certa forma, é do Estado, né? Tem aí uma exclusividade, né? Então, Sim. acho que é melhor deixar Mas, quieto, não reproduzir. não, pode. Assim, pode só complicar um pouco mais, mas lembra que assim, é um período delimitado, inclusive delimitado em contrato. Depois disso, inclusive, se a gente quiser, a gente precisar do teu projeto, da obra artística do teu projeto, e isso tiver custos, provavelmente a gente deve acabar pagando esses custos. Mas isso depois do período de vigência do contrato, tá? Porque, na Não tipo realidade, assim. o resultado vai ser um livro Uhum, digital, tá? uhum, Mas aí vai ter a obra, né? E vai ter um edital de moda, um editorial de moda, que vai estar tudo no livro e todo o processo. Mas eu vou ter uhum, também os acessórios, né? Que eu vou criar, entendeu? Então, isso uhum. Tudo isso fica fica à registrado. disponibilidade da fundação, tá? Sim, Ah, mas tá. eu quero vender esses acessórios e tal. Pode vender, mas na hora de vender, lembra de avisar a quem está comprando que isso é uma obra Sim. que pode ser requerida para ser exposta, enfim, pela fundação, tá bom? Ah, beleza, tá. Agora vamos lá. Lucas Grão, diga aí, meu bebê. Oi, Márcio. Tudo bem? Tudo certo. Eu queria te agradecer, na real, porque tá sendo incrível, assim, foi incrível esse curso. Eu acho que tu tens uma metodologia muito prática, muito clara e objetiva. Pena que foi um pouquinho depois, né, de fechar o prazo e tal, mas acho que vale pra vida, assim. Como artista mesmo. Uhum, Eu fiquei em dúvida em relação a essa plataforma, não peguei tudo, né? Mas em uhum. relação mesmo a esse produto, por exemplo. Você precisa, um produto de artes visuais precisa ser necessariamente uma exposição, ou o produto pode ser um dispositivo ou as próprias obras, e aí você tentar encaixar essa apresentação nessa mostra, né? Porque tá lá no cronograma do edital essa mostra de premiados, essa mostra de resultados, né? Como é que fica Uhum. isso? Fiquei com muita dúvida, assim, na real. Lembra que a mostra, ela não é, por exemplo, me diz se eu entendi direito. O que tu queres saber é se o objeto artístico resultante do processo de pesquisa e investigação, de pesquisa e experimentação, ele é um objeto ou pode ser uma exposição? É essa a tua dúvida? Isso, se ele pode ser um objeto ou se ele precisa necessariamente ser uma exposição. Ah, tá. Não, pode ser o que tu quiser. O que tu colocares no projeto vai ser, entendeu? A ideia é essa. Agora, pensa bem como apresentar, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? O, eu comentei isso, eu não sei se tu estavas nessa aula, mas eu comentei sobre o Éder Oliveira, quando ele participou, da última vez que ele participou do edital, né? Ele fez um quadro de, sei lá, uns 7 metros por 3. Tu lembra, né, dessa obra? Pois é, e ele pintou lá na fotoativa, aberto para todo mundo podia todo dia ir lá bater ponto e ver como ele estava fazendo, pintando, né? O objeto dele era o quadro, não era mais nada. Era esse o processo de pesquisa e experimentação, né? Ele abriu o processo de criação dele, e aí as pessoas podiam ir lá consultar, né? E aí o resultado disso era o quadro, a pintura, né? Ou melhor, os 8 quadros, né? Que ele empilha assim na parede. E aí
é isso, era só um objeto, acabou virando um objeto, não era nem a exposição, né? O lance, o próprio processo era a própria objeto artístico, né? Resultante, né? Ele transformou o processo de pesquisa e experimentação no objeto do edital, né? Então, só para que tenham uma noção de que às vezes pode ser um objeto, né? Como pode ser uma exposição, como foi o caso, por exemplo, do Marco Normando, que montou uma exposição com as peças, né, dele e funcionou também. Então, quando rolar aquela mostra lá, provavelmente a comissão vai, né, a comissão da mostra, né, que não é necessariamente a comissão do edital, provavelmente vai arranjar um jeito ali de, se tu tiver só uma obra, como é que eu vou expor isso, né, dentro da mostra? Não tem problema. Porque a mostra vai ser exibição de filmes, exposição de obras de arte, peças de moda, shows, peças de teatro, dança, vai ser um monte de coisa. Então, nem te preocupa com isso, tá? Valeu. Tranquilo. Tem mais alguém Márcio, com alguma dúvida? eu queria pegar só um gancho da Lise sobre a Diga. questão ainda da obra, né? Tipo, no caso do projeto Corimbó do Tapajós, consistia no e-book, e aí a nossa ideia seria imprimir, né? Deixar alguns registros físicos. Nesse caso, a gente pode cobrar, tipo, a venda dele, né? Tipo, ainda estando com esse contrato com a fundação. Como é que funcionaria assim? Porque, Pode. teoricamente, o projeto seria o e-book, né? E Uhum. aí a gente, mas mesmo assim a obra vai ter né, não sei, tipo, eu fiquei com, essa é a nossa ideia, né, seria Pode. conseguir Pensando imprimir, em... mas é em cobrar, tipo, pelo menos um valor da impressão, né, Uhum. porque fica difícil a gente, o que eu queria mesmo era imprimir e poder distribuir, assim, né, essa é a Uhum. ideia, mas pelo menos para custear a impressão, né, tu acha que seria um pouco complicado a gente fazer dessa forma? Não, de modo nenhum. Provavelmente o que seria de bom tom, né, seria pegar algumas cópias e doar para a biblioteca, né, para Sim, com Fulviana, certeza. né, Uhum. para Vicente Salles. Seria de bom tom. Agora, fora isso, eu não vejo por que não, tá? Entendi. Não consigo entender por que não, porque no contrato mesmo, eu vou ler essa parte para vocês, tá? O próprio contrato diz, só para vocês terem uma noção aqui. Por quê? Porque o edital tem a minuta do contrato, tá? E mesmo quando vocês receberem o contrato, o ideal é que vocês leiam, e aí vocês não passaram durante a seleção toda atrás deste edital, vocês não dormiram com o edital, sonharam com o edital, beijaram o edital, ficaram lendo o edital, né? Depois disso, passa para ser o contrato. Aí vocês vão dormir com o contrato, vocês vão estar com o contrato, vai reger tudo, tá? Olha só, cláusula 7ª da cessão temporária de direitos autorais patrimoniais exclusivos, tá? É cessão temporária de direitos autorais patrimoniais e exclusivos, tá? Ou seja, exclui os outros, a gente tem prioridade. Por força deste instrumento contratual, todos os direitos patrimoniais, artigos 28 e 45 da lei, que é da Lei de Direitos Autorais, relativos às propostas artísticas premiadas e seus respectivos resultados, obras intelectuais concretizadas, ficarão cedidas à Fundação por prazo determinado. Os direitos patrimoniais previstos no subitem tal não impede que o autor exerça durante o prazo em que a cessão perdurar ações como uso, reprodução, divulgação, cessão de direitos a terceiro ou outra utilização da obra, produto resultante deste concurso, tá? Então, tá lá, tá no edital, tá no contrato. Lê o contrato, que tá lá muito claro, Certo. inclusive, tá? Olha aqui, ó, aqui tá dizendo assim, a cessão de direitos patrimoniais exclusivos previstas no subitem tal, terá termo final no dia 31 de 12 de 2024. Esse é o edital desse ano.
E provavelmente a mostra deve acontecer em outubro para novembro. E isso quer dizer que de outubro para novembro até o dia 31/12/2024 do outro ano, a fundação tem, né, tem direito autoral patrimonial exclusivo Entendi. sobre É a mais a obra. utilização da obra, né? Dessa Não tem utilização, mas problema. tipo, o que a gente puder fazer com a obra, né? Como tu falou, a propriedade é nossa, né? A gente Uhum. cede a obra para a fundação, mas para que ela utilize, né, o que para o que precisar. Mas isso não eu imaginei também que nem a questão da tipo gravação de um álbum assim. É algo, peraí, algo mais diferente, tipo show, né? Tipo, a gente precisa fazer uma amostra, tipo a entrada desse show. Tipo, uma outra dúvida, ela pode ser cobrada, né? Tipo, para custear outras. Tipo assim, o EP, tá? A gente vai gravar um EP e a gente vai ter um lançamento desse Aham. EP, né? Tipo, a Mas entrada. o EP vai Depende do estar objeto, disponível. né? O Vai EP estar vai nas estar. plataformas, sim, vai estar nas E o EP é o plataformas. Seria... objeto. Entendi. Se o EP é o objeto do processo, tranquilo. Uhum. O show que tu vier fazer, que tu venha cobrar, tudo bem, tá bom? Entendi. Beleza. Diga, Lise. Pegando o gancho do César, de novo a minha dúvida. Tá, os desdobramentos, né? Isso que o César está falando são os desdobramentos da obra, né? Que pode repercutir por anos, né? Uhum. Beleza. Passou esse momento aí de sessão, aí, eu quero reproduzir, eu tenho que colocar, porque é um prêmio e tudo mais, não preciso. Tá, eu queria Não Só saber. durante precisa. esse ano, né, Márcio? Tipo, Isso, todas as isso. utilizações da obra de divulgação tem que ter. Então, passou Uhum. esse um ano, né, do contrato, então não Aí, tem é- mais o link, né? aí, Entendi. inclusive, a gente pode solicitar se precisar comprar e tal, alugar, enfim. Aí tem que, eu quero dar uma palestra sobre isso. Passou esse tempo, então a gente tem que pagar palestra, entendeu? Então, assim, é pelo período. O contrato, ele é bem fechadinho, ele abrange muita coisa mesmo, porque esse é um contrato que está sendo maturado, meu amor, há muito tempo. Então, a gente já melhorou muito ele. Ele está bem gostosinho, assim. Vocês podem pegar e dar uma lida. É chato? Ai, esse é outro curso que a gente deve dar, que a gente, inclusive, já previa isso desde o ano passado, que é legislação, como ler edital, esse tipo de coisa, a gente deve fazer isso. Se não for eu que vou dar esse laboratório, vai ser uma outra pessoa, inclusive mais habilitada na questão do direito. Mas, enfim, a gente precisa disso, porque realmente ler edital é um saco. Mas, cara, ele ajuda bastante. Gabiru, tu veio levantar a mão, bebê. O que foi que aconteceu? Diga, Ô, gente, compartilhe. levantei. Não, só levantei rápido pra poder indicar que queria falar. Mas eu tenho antes de falar, Márcio, tô aqui com a Yuna, minha filha. Tô levando ela pra casa da mamãe, né? Deu boa noite, filha. Não? Tá bom, dê um tchau pra galera. Deixa eu falar, Márcio. Quanto a essa questão de direito autoral, por exemplo, vou lançar um EP, né? Eu vou lançar por uma plataforma digital e eles lá vão ter uma seção de direitos autorais. Uhum. Nessa hora, eu coloco também, como o meu objeto veio de um, entendeu? Oi, filho. Como o objeto veio entendeu? De um prêmio, eu tenho que colocar nessa hora? Como é que fica isso? Me veio essa dúvida. Não necessariamente. Eu imagino que tu esteja falando alguma coisa sobre Spotify, né? Que é uma Isso, plataforma, exatamente. sim, que é uma plataforma que Spotify, Deezer, exige isso, e tudo mais. Eu imagino. Não, quando chega, assim, pelo que eu conheço da versão de painel do Spotify de artista, né? Tu pode colocar. Tudo bem, Lucas, tranquilo. Olha só, Lucas, eu vou mandar para vocês, tá? Tanto os textos, os PowerPoints aqui e as aulas gravadas disponibilizadas para vocês numa pasta no Drive, tá? Então, fica ligadinho. As aulas que tu vier ter perdido, tu pode dar uma verificada lá, tá bom?
pode ver no vezes 2, inclusive. Vai ser péssimo para porque eu não falo muito lento, mas enfim. O meu problema é só que eu falo muito, tá bom? Então, Gabiru, pro- tu podes colocar esse aviso de que foi premiado no encarte, né? Porque tu vais escolher uma plataforma de streaming para deixar acessível para todo mundo, entendeu? Tu pode, por exemplo, olha só, e isso já aconteceu, tá? Tu pode disponibilizar no YouTube, de graça. Tu pode disponibilizar no SoundCloud, de graça. E aí deixa todos os avisos. E aí no Spotify, quer dizer, vai ser de graça, né? Porque, enfim, é assinatura. Mas tu pode deixar aquele aviso, né? Só na capa do EP, né? Dizendo premiado e tal. E aí passou esse tempo, se isso te incomodar, tu pode subir uma capa diferente, pronto. Não precisa, que eu fico imaginando assim que o pessoal quando lê isso, e aí fica pensando assim, tem que ter no final da música dizer assim, essa música foi parte do projeto premiado no programa. Não, não precisa. Não precisa disso, tá? Não precisa. Mas pode deixar só na capa do EP, já tá, ó, massa demais, tá bom? Não te preocupa. Mas assim, na hora que tu for criar o projeto, tu diz, olha, vou disponibilizar no YouTube, vou disponibilizar no SoundCloud, vou disponibilizar no Drive. Diz aonde tu vai disponibilizar isso de graça e uma plataforma que não vai te dar problema em relação a isso, né? Que não vai te limitar em relação a falar sobre a premiação, tá? E aí passa, tranquilo. Aí se tu quiser colocar no Deezer, no Tidal, enfim, aonde tu quiseres colocar, tu pode colocar, não tem problema, não. Na Apple Music, e aí capitalizar isso, tranquilo. A gente só exige que esse trabalho ele seja disponibilizado de graça em algum lugar, né? Ok, quem mais? Tá ok, valeu, Márcio. Quem mais? Tem mais alguém? Esse é o momento agora. Nada, né? Só agradecer. Gente, então eu vou fechar, porque aí já vai me economizar umas meia horinha aqui, tá? Que é o tempo que eu fecho a casa e saio correndo. E antes de qualquer coisa, gente, muito obrigado por estarem participando. Esse é um projeto piloto ainda, por isso que a gente só seleciona vocês. A gente queria Pergunta saber. rápida. Diga, Vai ter certificado? Vai ter vai, certificado? vai, vai sim. Não se preocupa, Massa, já Show. vai ia ter perguntar. sim. Vai. Não se preocupa, vai ter certificado, eu vou enviar no e-mail de vocês, tá? Ou o e-mail da diretoria deve enviar, tá? Um dos dois, ou o e-mail das artes visuais ou o e-mail da DART, tá? E é um trabalho que foi uma luta que eu queria muito que acontecesse, porque eu acho que montar esse curso foi um prazer e um problema também, porque, assim, não sei se não comentei com vocês, mas todos esses PowerPoints, exceto esse último aqui, mas todos os outros, eu estava mexendo nesse PowerPoint, procurando referência para coisas até o último momento de começar a aula. Então, é algo que eu queria que ficasse bem bonitinho para vocês, todos os PDFs. Olha, tem PDF desse, tem PDF desse, tem PDF desse aqui. Provavelmente eu vou adicionar mais com o tempo, tá? Então vocês podem, de vez em quando, voltar àquela pasta. Vou disponibilizar o link para vocês também. Vocês podem voltar à pasta e ver se tem alguma coisa nova e tudo mais. Por enquanto, só tem muita coisa de artes visuais, que é a minha área, onde meus livros aqui eu tenho acesso, né? Alguns artigos de dança, alguns artigos
de teatro, que eu consegui achar, mas assim que eu conseguir achar alguma coisa de música, de moda, de design, de circo, enfim, das outras áreas, eu vou deixar disponível, tá bom? De novo, obrigado. Eu espero que quem se inscreveu esse ano, boa sorte, né? E caso não seja... Ô, Lizzy, fale, bebê. Eu só quero, assim, agradecer, né? Poxa, eu caí como uma luva aqui, porque o convite caiu no meu spam. Eu estava procurando um documento, foi vendo o spam e tinha. Cara, tá tudo predestinado. Enfim, e aí, nossa, isso foi de uma ajuda tão imensa. Se tivesse vindo antes, né, do projeto, mas enfim. Lutei, mas tá aqui, eu consegui. Mas eu te agradeço, assim, pela tua dedicação, né? Acho que tu estás fazendo muito mais do teu trabalho, provavelmente, né? Só pelo fato de você pegar todas essas referências para nos mostrar e dedicar o teu tempo, nossa, isso é de grande valia e eu te agradeço muito. E eu tinha uma pergunta para fazer, até me fugiu. O material vai ficar disponível lá, né? E aí, esses outros cursos que vocês vão promover, vão vir convite para a gente? Vai ficar aberto? Vai ser aberto, tá? Ah, tá. Mas vai ter Sim, eu quero te ver, Iva, no 24, tá? Não se preocupe. Mas Oi? sim, a gente vai. Não, falando aqui com a Iva. Lizzy, a gente vai. É só tu ficar ligado nas, nas redes sociais da Fundação, tá? Segue a gente lá, Casa das Artes FCP, no Instagram, tá? Segue o FC Pará, que é o da nossa mãezona, e fica ligado, assim, provavelmente também põe os nossos e-mails fora do spam, tá? Indica para o Gmail que não vai rolar para o spam, porque a gente manda muito mailing, assim, muito que eu digo assim, em grande quantidade, não em grande frequência, né? Então, quando a gente vai acontecer alguma coisa, a gente manda e-mail, dispara nosso mailing para todo mundo, e aí provavelmente a gente deve avisar por lá também, tá? Beleza, tá. E agradecer também aos colegas, né, que contribuíram também, falando das suas Pois experiências. é, que legal. Muito bom conhecer vocês mesmo. É muito bom, né? Porque aí uma dúvida também acaba sendo a minha, e que, enfim, essa interação é muito boa. Gostei muito. Parabéns, viu? Muito Não, obrigada. que é isso. Parabéns vocês aqui e tal. E eu espero que, bom, por exemplo, o Criolo esse ano não vai poder participar, mas ano que vem já pode, né? E Pois é, eu aí, tava vendo, tipo, Márcio, desculpa, tem o Cultura diga. Livre, ele não tá fechando para quem já foi premiado, tipo, no edital lá dos outros. Aí eu tava lendo hoje e falei, será que é uma oportunidade? Mas eu posso também estar equivocado, eu li rápido, é o Cultura Livre, né? Que tá Sim. aberto, acho que até agora, o dia 5 de maio. Dá E aí eu um, achei bem Não tem, interessante. César, já vi, não tem. Não tem então, nem Olha mesmo. só, pois é. mete bronca. Vá lá e tal. Lembrem, gente, que o edital é a lei dentro daquele determinado processo, entendeu? Então, se o edital está dizendo que não está dizendo, não está impedindo, a gente presume isso, né? Então, assim, dá uma lidinha lá, se tá ok, então, olha, mete ficha, não tem problema não. A gente lutou para conseguir tanto dinheiro em edital, a gente quer mais que vocês trabalhem mesmo. Por mim, meu filho, tava assim com o artista, assim, tipo, vai, trabalhem, desgraçados, recebam, tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação e esperem na segunda-feira, talvez, se tudo der certo, não, na terça-feira, né? Porque na segunda-feira é feriado. Na terça-feira, eu devo enviar para vocês o e-mail, se tudo der certo, já com os certificados, tá? E aí vocês baixam os certificados de vocês lá e, enfim, sejam felizes com os próximos projetos, tá bom?
Deixa eu só parar aqui de gravar.